Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos da casa de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca me era doce como o mel. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que esteja conosco. Ore por você mesmo, peça a Deus que abençoe, que seu coração seja uma terra fértil à sua palavra, que o mesmo Espírito Santo que inspirou esse texto possa falar ao seu coração, possa falar ao meu coração e possa nos elucidar, a sua palavra. Senhor Jesus, fala por teu Espírito, Pai. Eu te rogo que no nome do Senhor, que toda voz humana se cale e que o teu Espírito possa ministrar ao meu coração, ao coração do teu povo. Nos ajuda, Deus, a entendermos que estamos aqui para ouvir apenas o Senhor e dependemos completamente de Ti. Por isso nós te pedimos, Pai querido, ministra o nosso coração, edifica as nossas vidas, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Irmãos, no Antigo Testamento havia 3 classes de pessoas que eram ungidas com óleo. Essas pessoas, quando eram chamadas por Deus para fazer parte de um determinado ministério, o sinal desse chamado de Deus era óleo, um certo azeite que era derramado sobre a sua cabeça. Isso acontecia com o sacerdote, isso acontecia com o profeta, e isso acontecia com o rei também. Então, percebemos não só nesse Antigo Testamento, onde essas pessoas eram ungidas com óleo para desempenhar essas funções, percebemos também essas funções no próprio Cristo. Durante a sua vida, o próprio Cristo, em determinados momentos, se portou como um profeta, como um sacerdote e como um rei. E delegou a nós, a sua igreja, funções semelhantes. Por exemplo, quando eu e você oramos por aqueles que ainda não conhecem a Cristo, quando nós intercedemos por alguém, quando nós apresentamos essas pessoas ao Senhor, e de vez em quando nós vemos pessoas pedindo oração por nós, Eu tenho um colega no trabalho que diariamente, ele entra lá na sala e diz assim: pastor, por favor, me abençoe, não esqueça de orar por mim. Diariamente ele faz isso. Quando nós fazemos isso, quando nós oramos por essas pessoas, quando nós intercedemos por elas e as apresentamos a Deus, nós estamos funcionando na realidade como sacerdotes. Estamos apresentando essas pessoas ao Senhor. Paulo falou sobre isso na sua segunda carta,
aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Vejam, o próprio Cristo nos reconciliou com Deus, sendo ele o grande sumo sacerdote, aquele que tirou a barreira de inimizade, que era o pecado, que havia entre nós e Deus. O próprio Cristo nos reconcilia com Deus e nos dá a nós, a sua igreja, o ministério da reconciliação. Ou seja, nós precisamos reconciliar os homens com Deus através da pregação da sua palavra, da ministração da sua palavra. Quando fazemos isso, estamos representando a missão sacerdotal da igreja, dando continuidade à missão sacerdotal do próprio Cristo. Mas não apenas como sacerdote, mas também como um profeta e como um rei. Por exemplo, Cristo teve com certeza uma função real. Não só teve essa função, como ele delegou esta função à sua igreja também. Mateus capítulo 16, versículo 19. Ele diz à sua igreja: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Vejam, o próprio Cristo está entregando à sua igreja as chaves do reino e dizendo: esta igreja, não uma pessoa individualmente, mas esta igreja reunida como congregação, ela representa o reino de Deus aqui no mundo. E aquilo que esta igreja faz é reconhecido pelo próprio Deus. Por exemplo, quando esta igreja se reúne em assembleia e resolve votar no irmão Enoque para o presbiterato, na realidade, entendemos que esta igreja está reconhecendo a vontade de Deus que fez isso. Por que é que isso é soberano quando a igreja decide? Por que é que não deve haver questionamentos? E se isso, e se aquilo, e se fosse dessa ou daquela forma? Porque entendemos que Cristo é Senhor desta igreja. E que essa igreja, que está propagando dia após dia o próprio reino dos céus, é conduzida e representa o próprio Senhor. Por isso a igreja é soberana ao fazer isso. As chaves do reino, então, são entregues à igreja. É dessa mesma forma, irmãos, que a igreja, por exemplo, tem autoridade para a disciplina. A disciplina é algo que é realizado pela igreja em conjunto. Há algumas igrejas onde a disciplina eclesiástica é feita pelo pastor da igreja. É o pastor quem disciplina. Na igreja presbiteriana não acontece dessa forma. A disciplina é feita pelo conselho. E há regras muito claras no manual da nossa igreja que diz como deve acontecer esse processo disciplinar. Ou seja, quando o conselho disciplina alguém, instaura um processo e disciplina alguém, o que é que o conselho está fazendo? Representando o próprio reino de Deus. Este conselho que existe na igreja, irmãos, ele foi eleito pelos irmãos. Eu, como pastor da igreja, fui eleito por essa igreja, fui eleito por estes irmãos. O presbítero Wellington, o presbítero Odebaldo, o irmão Enoque, que hoje será ordenado e imposto como presbítero à nossa igreja. Todos são eleitos por esta igreja. Esta mesma igreja a quem Cristo disse aqui em Mateus 16, 19, que ele estaria entregando as chaves do reino. Então é com essa autoridade real, dada pelo próprio Cristo à igreja, que nós exercemos a disciplina. É com essa autoridade que nós cuidamos uns dos outros. Mas existe ainda um outro aspecto da missão de Cristo, e que é continuado pela igreja, que é a missão profética. Isso acontece quando a igreja proclama a mensagem de Deus, a mensagem que ela recebeu de Deus. Quando a igreja prega a verdade. Esta mensagem profética nos é designada por Cristo quando em Mateus capítulo 16, no versículo 15, ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A maior de todas as profecias e aquela que deve ser pregada de forma inquestionável é o próprio evangelho do Senhor Jesus.
A mim e a você, como igreja de Cristo, cabe a função de proclamarmos o evangelho da verdade. Cabe a função a nós, irmãos, de nos levantarmos contra tudo aquilo que é contra a verdade. E quando eu e você fazemos isso, quando eu e você abrimos a Bíblia e pregamos a mensagem do evangelho, nós estamos dando continuidade à mensagem profética do próprio Cristo. Esta é a função profética que nós, como igreja, temos. É verdade que isso tem sido muito distorcido, muito, não é pouco. De vez em quando nós vemos cenas teatrais, né? Vocês podem encontrar no YouTube cenas realmente teatrais, pessoas colocando sobre si mantos. Algum tempo atrás eu vi uma narrativa de um moço que ele disse que recebeu o principado da América Latina, e vários pastores e bispos e apóstolos e paipóstolos estavam reunidos e vieram e cobriram ele com um manto, e naquele momento ele estava recebendo o principado da América Latina. Irmãos, pense num desvario, pense numa falta de juízo, pense numa distorção completa do que é a verdade. Mas existe uma função profética na igreja de Cristo, na minha vida e na sua vida, e na nossa vida como igreja, que nós não podemos nos calar. Por exemplo, no final desse culto ainda, eu vou apresentar para vocês uma proposta do Ministério Público Federal, onde eles apontam 10 modos que nós poderíamos ajudar a combater a corrupção. E está tudo elencado lá, cada um deles. E nós precisamos de assinatura para mandarmos isso para o Congresso Nacional. Isso é função nossa como igreja. É função nossa, é função profética desta igreja, se levantar contra aqueles que estão dilapidando o patrimônio público, contra aqueles que estão agindo de forma incorreta. Nós devemos sim, nós precisamos respeitar as autoridades, mas como igreja precisamos denunciar essas mesmas autoridades quando elas estão agindo de forma incorreta. Isso é a missão profética da igreja. É que algumas vezes as pessoas ficam pensando que a missão profética na igreja se cumpre quando alguém fecha os olhos, começa a chorar e a pronunciar umas palavras que ninguém entende, e aí no meio dessas palavras pronunciam as palavras em português, e aí fica tudo mais confuso ainda, e diz que foi Deus que mandou dizer a você. E você não sabe se entende o que estava em português ou o que estava numa língua que você não entendia, e a confusão é sempre muito grande, porque na realidade a verdadeira profecia é a palavra de Deus, pregada à sua vida e à minha vida. Então, vamos para o texto, né? Eu preciso conversar com vocês então nessa noite sobre a missão profética da igreja com base no chamado que Deus faz ao profeta Ezequiel, aí no capítulo 2, os versículos 1 a 10. A primeira coisa que eu quero tratar com vocês, e que fica muito claro aí, é que a igreja tem uma santa vocação, a ordem para que ela pregue a palavra de Deus. A vocação para que eu e você preguemos a palavra de Deus é uma vocação santa e que vem do próprio Deus. Veja aí o capítulo 2 e o versículo 3, quando ele diz assim: ele me disse, filho do homem, eu te envio. Percebem, irmãos? Quem é que está enviando Ezequiel a falar às nações, a pregar às nações? Não é um rei, não é uma pessoa, não é um grupo de pessoas. Ele disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. É o próprio Deus quem envia. E ele repete a mesma coisa no versículo 4. Os filhos são de duro semblante e obstinado de coração. Eu te envio. É ele que envia. Então a missão que eu e você temos, irmãos, é uma missão dada pelo próprio Deus. É o próprio Senhor quem convoca a você e a mim. E nada deve nos parar. Nada, sabe? Nada deve deter a voz profética da igreja. A igreja não pode ficar calada em meio ao mundo pecaminoso. A igreja não pode ficar calada em meio à corrupção no nosso próprio meio. Não apenas na política, mas no nosso próprio meio. Nós não podemos ficar calados, irmãos, dentro da nossa casa. Nós precisamos confrontar
esposa, esposo, filhos, aqueles que estão convivendo conosco, precisam ser confrontados com a verdade. Nós não podemos nos calar, eles não podem nos calar de nos confrontarem com a verdade, porque isso não é amor. Isso não é amor se eles não falarem para nós aquilo que é a palavra de Deus quando nós precisamos ouvir. Nós precisamos, dia após dia, sermos confrontados uns com os outros. A igreja precisa fazer isso. Sabe, eu não estou propondo, irmãos, que a gente ande travando uma guerra contra tudo e contra todos. A ideia não é isso. Mas eu e você precisamos ter uma posição clara. As pessoas precisam ouvir da minha boca e da sua boca quando elas têm comportamentos que não glorificam a Deus e que muitas vezes perguntam a gente e que muitas vezes falam para mim e para você. Irmãos, quando essas pessoas nos abordam e dizem que vivem dessa ou daquela forma, que estão com vontade de fazer isso ou aquilo, eu e você precisamos entender que é a oportunidade que Deus nos está dando de falar a palavra de Deus para ela. Foi Deus que enviou aquela pessoa, a mim e a você, para nos abordar e para nos dizer aquilo. Sabia disso? Que foi o próprio Deus. E nós fomos comissionados por Ele e não devemos fugir a essa responsabilidade de forma alguma. Lembrando que eu e você vamos prestar contas àquele que nos chamou, àquele que nos comissionou. Ontem, durante boa parte do dia, da manhã e um pedaço da tarde, eu me reuni com alguns pastores e presbíteros na sala dos adolescentes aqui atrás, nessa primeira sala aqui atrás, e nós estivemos conversando sobre a plantação de igreja. E a gente esteve comentando sobre qual é o papel da pessoa que está plantando uma igreja. Como deve se comportar o pastor no processo de plantio e revitalização de igreja. E nós chegamos à seguinte conclusão: nós precisamos apresentar relatórios, Todo pastor precisa apresentar relatórios ao presbitério, todo evangelista precisa apresentar relatório à igreja que está plantando. Por exemplo, daqui a pouco tempo, e eu espero que isso seja a vontade de Deus para a nossa vida, esta igreja vai plantar uma congregação. Em breve, assim que nós tivermos um número maior de membros, se o Senhor Jesus nos permitir, nós vamos reunir um grupo de irmãos, e esses irmãos serão deslocados daqui, junto com a liderança, junto com gente que toca, junto com gente que administra, junto com gente que vai poder fazer a igreja. Nós vamos tirar um pedaço da igreja presbiteriana da Jardim das Oliveiras e plantar em outro lugar. Em breve, se Deus permitir, isso vai acontecer. No dia que isso acontecer, a pessoa que estiver à frente, ela vai prestar relatório a essa igreja, porque a congregação estará sendo plantada por essa igreja. Então a pessoa que estiver à frente, ele vai precisar prestar relatório, o que ele fez no decorrer do mês, quantas visitas ele fez, os estudos que ele preparou, as pessoas que ele aconselhou. Mas, acima de tudo, ele vai precisar prestar esse tipo de relatório ao próprio Deus. Acima de qualquer coisa, eu preciso prestar relatório ao conselho da nossa igreja, eu preciso prestar relatório ao nosso presbitério, mas acima de tudo, eu tenho que prestar um relatório, tenho que prestar contas ao próprio Deus, porque foi Ele quem me comissionou. Foi Ele quem comissionou cada um de vocês para servir ao Senhor. Então, muito mais do que o presbitério, muito mais do que o conselho da igreja, é a Deus que eu e você precisamos prestar contas. É a Deus que Ezequiel precisava prestar contas. É Deus quem diz a Ezequiel: eu estou te enviando. E ele repete isso no versículo 3 e no versículo 4, para deixar claro que sim, todos nós estamos sujeitos à autoridade, irmãos. Todos nós. Ninguém aqui está livre de autoridade, cada um de nós. Eu preciso responder ao conselho da igreja, a igreja precisa responder ao presbitério, os irmãos precisam responder ao conselho da igreja. Todos nós, qualquer um de nós aqui estamos sob autoridade, e todos nós estamos sob a autoridade do próprio Cristo. Acima de tudo, eu e você estamos sob a autoridade do próprio Cristo. Aquilo que é feito nos departamentos e ministérios da nossa igreja, além de precisarmos dar conta à própria igreja, não sei se vocês perceberam, mas hoje nós começamos com o prelúdio,
E o prelúdio aconteceu apenas no momento em que era para acontecer. A gente conversou com as irmãs que estavam tocando e disse, olha, não vamos ensaiar aqui na igreja. Vamos ensaiar em outro lugar, porque senão os irmãos não vão saber quando é ensaio e quando é prelúdio. E hoje o presbítero Wellington, ao iniciar o culto, avisou os irmãos, o culto começa quando as irmãs estiverem tocando. Por que isso precisa acontecer? Porque elas precisam fazer o melhor para a igreja, mas acima de tudo, elas dão conta disso a Deus. Acima de qualquer coisa, é Deus quem as convoca, é Deus quem me convoca, é Deus quem convoca Ezequiel. Então nós temos uma santa convocação, vinda do próprio Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Um outro aspecto é que Deus não apenas convoca, mas Ele entrega uma mensagem. A mensagem, irmãos, que é dada a mim e a você para falarmos, não é produzida por nós mesmos. Nós não podemos produzir essa mensagem, sabe? Essa mensagem precisa ser a mensagem de Deus ao mundo. Porque o mundo não tem interesse e não precisa ouvir a minha voz e ouvir a sua voz. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Cada vez, irmãos, a cada domingo que a gente se reúne e que eu subo nesse púlpito, cada vez que o irmão que está dirigindo o culto passa o microfone para mim, há uma responsabilidade, há um peso muito grande colocado sobre as minhas costas. Porque eu sei que eu preciso falar para os irmãos aquilo que é a palavra de Deus. Eu não posso falar aqui aquilo que eu acho. Não posso. Eu não posso comentar aqui aquilo que eu acho bonitinho ou aquilo que eu acho relevante. Mas aquilo que é a mensagem do Senhor para a vida da igreja. Precisa sair da Bíblia. Sabe, por mais que pareça agradável, mas precisa sair da Bíblia. Aí no capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: os filhos são de duro coração, são de duro semblante e obstinado coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus. Essa expressão, assim diz o Senhor, era a expressão usada em todo o Antigo Testamento para caracterizar a palavra de Deus falada por alguma pessoa. Quando algum profeta ou alguém recebia uma mensagem de Deus para entregar a outra pessoa, normalmente esta mensagem começava ou terminava com essa expressão, assim diz o Senhor. Ou seja, quando Deus manda Ezequiel pregar a sua palavra, quando ele faz essa santa convocação, ele está dizendo: Ezequiel, é preciso que você fale, assim diz o Senhor, que você diga apenas as minhas palavras. Capítulo 2, aí no versículo 7, ele diz: mas tu lhes dirás as minhas palavras. Percebem, irmãos, a insistência de Deus com Ezequiel: tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Então, quando nós pregamos a palavra do Senhor, quando nós, como igreja, cumprimos a nossa missão profética, nós não podemos pensar, irmãos, naquilo que é um aspecto mais moderno, naquilo que é um aspecto mais bonito, sei lá, por exemplo, ou naquilo que é mais aceitável, ou naquilo que é politicamente correto. O que eu e você precisamos pensar é: isso é bíblico? Sabe, isso é bíblico? Isso glorifica ao Senhor? É essa mensagem que as pessoas esperam ouvir da minha boca e da sua. Por exemplo, é comum que pessoas que não conheçam a Deus, quando estão namorando, tenham uma atividade sexual regular. É normal, elas não conhecem a Deus, elas acreditam que o sexo foi feito para prazer em qualquer momento, contrariamente à Bíblia, que diz que isso realmente é uma bênção e que deve ser desfrutada dentro do casamento. Contrariamente à Bíblia, as pessoas, por não conhecerem a Deus, se comportam muitas vezes dessa forma. E que isso é normal? Isso é extremamente normal, mas não para mim e para você. As pessoas que conhecem a você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, eles não estão esperando que você ache isso normal. Não estão esperando. Eles estão esperando que você diga: isso não é certo. Aí a pessoa vai dizer para você: não, mas eu não sou cristão não.
E qual é o problema que você não é cristão? Me diga. A verdade não foi feita para um grupo de pessoas. A verdade é a verdade de Deus para toda e qualquer pessoa, em todo e qualquer lugar. Independente se ela conhece a Cristo ou se ela deixa de conhecer. Pode até ser que ela não te ouça. Pode até ser que ela ache que você é maluco. Pode até ser que ela ache que você é careta. Mas isso é a verdade bíblica, irmãos. É o que eu e você precisamos pregar, não a nossa palavra. Não aquilo que eu acho que é bonitinho, sabe? Não aquilo que eu acho que é normal. Mas eu preciso conhecer a Bíblia e confrontar as pessoas com essa Bíblia. Porque foi o Senhor quem convidou a mim e a você a sermos a sua voz. A sua voz. Irmãos, o Senhor hoje não caminha entre nós em carne e osso. Ele não está caminhando fisicamente entre mim e entre você, entre nós como igreja. Mas Ele deixou a sua palavra em nosso meio para que nós falemos um ao outro. Ele deixou a sua palavra e nós precisamos fazer isso, sabe? Não aquilo que eu acho, eu preciso insistir muito nisso, sabe? Não pense apenas que é culturalmente correto, mas pense naquilo que realmente glorifica a Deus. Essa semana eu estava conversando com alguns irmãos e pensando sobre o momento do louvor na igreja, né? Algumas igrejas, irmãos, têm ministros de louvor. Os irmãos sabem como funcionam, né? Uma pessoa que vem à frente e ela promove, ela puxa os cânticos ou coisa parecida, e é apoiada por um grupo chamado de back vocal, né? Então uma pessoa fica à frente e ela canta, e aquelas pessoas que estão atrás fazem uma segunda voz, entram em um determinado momento, e essa pessoa, ela tem liberdade para orar, para cantar. Algumas vezes ela prega, algumas vezes ela convoca a igreja para sentar, para levantar, para orar, para dar as mãos, para sair. Vocês já viram isso, né? Acho que não fui apenas eu que vi esse tipo de coisa, né? Eu acho que dentro de padrões normais, controlados, sensatos, não é feio não ter um ministro do louvor. Não acho que é feio não ter alguém que possa estar à frente. Mas, irmãos, isso não condiz com o louvor congregacional. Não condiz. Não com esse momento que a igreja toda canta junto, sabe? Nós não precisamos de um animador. Não precisamos. Não precisamos de alguém que mexa com as minhas emoções e com as suas emoções para que a gente adore a Deus. Se eu disser a você que eu não acho bonito, eu estou mentindo. Eu estive na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, há uns 2 anos atrás, num culto de quinta-feira. E tinha uma moça que estava ministrando louvor, e ela fez isso muito bem mesmo. Eu acho que ficou realmente muito bonito, sabe? Mas não era a igreja que cantava. A igreja funcionava apenas como uma plateia que seguia alguém que estava à frente e dizia: olhe, nesse momento agora, se ajoelhe, entregue seu coração a Deus enquanto eu canto. Enquanto eu canto, se ajoelhe. E a igreja toda se ajoelhava enquanto ela continuava cantando. E você via realmente as pessoas emocionadas. Só que isso não é louvor congregacional. Isso não é louvor da igreja cantando. O que precisa realmente nos motivar a cantar é a atitude de adoração a Deus. É a adoração ao Senhor. Nesse momento, os irmãos que estão aqui, eles estão para nos conduzir como um grupo, sabe? Para dar a gente o tom certo. Até porque se depender de mim, misericórdia. Então eles estão aqui para nos conduzir, para tornar esse momento realmente bonito. Por que eu estou dizendo isso aos irmãos? Porque o fato de achar bonito, o fato de achar que fica até legal ter alguém fazendo isso à frente, não torna isso certo. E o que eu preciso que exista na igreja, o que você precisa, é aquilo que é verdadeiro. Não aquilo que é meu gosto pessoal, ou aquilo que é seu gosto pessoal, sabe? Mas aquilo que conduz realmente a igreja à adoração, a glorificar a Deus, a entender que é um momento, irmãos, que quando a gente canta, quando a gente começa a cantar como igreja, a gente não está cantando porque isso é uma espécie de ritual. Como é que é um culto? A gente começa lendo a Bíblia, a gente ora, a gente canta, depois o pastor prega e a gente vai embora. A gente não faz isso como um ritual. A gente se reúne aqui
para glorificar a Deus em cada uma dessas etapas, em cada uma delas, irmãos. Então, o momento de ler a Bíblia, ou o momento de cantar, ou o momento de orar, é momento de orar. Quando a gente vai orar no culto, não é o momento da gente ajeitar o cabelo, ajeitar a roupa, aproveitar para sair correndo. Não sei se vocês já viram, a gente diz assim, irmãos, vamos orar. E aí você fecha os olhos e aí as pessoas começam. Abra seus olhos durante o período de oração para você ver. Abra seus olhos para você ver que não é bem assim. É um momento de oração, é um momento de falar com Deus. Apesar de ter uma pessoa que vai estar à frente orando conosco, mas estamos todos orando. Todos orando, o culto é todo congregacional, é todo da igreja. Não é apenas uma pessoa que está aqui à frente que ora e os outros ficam ouvindo. É a igreja toda que ora junto. É a igreja toda que está orando nesse momento, sabe? Então, precisamos realmente falar isso, que é a palavra do Senhor, não aquilo que são convicções minhas ou suas. A igreja não pode pregar aquilo que acha que é mais bonitinho. Mas como Deus mesmo disse a Ezequiel, assim diz o Senhor. É aquilo que eu posso pegar a Bíblia e mostrar para você, mostrar para mim. É sobre isso, é sobre a palavra que a igreja tem que ser edificada. Não sobre gostos pessoais, mas sobre a palavra, sabe? Que nós precisamos edificar as nossas vidas. Tem um terceiro ponto que eu preciso abordar com você, que é o seguinte: apesar, irmãos, de que nós somos divinamente comissionados, foi Deus quem chamou a mim e a você para sermos profetas dele, para sermos a sua voz aqui nesse mundo. Apesar de, além desse chamado, Deus ter nos dado uma mensagem para pregar essa mensagem, para pregar a sua palavra, isso não vai fazer com que tudo seja simplesmente maravilhoso. Ao falar esta mensagem, muitas vezes nós vamos ser confrontados por pessoas de coração duro, por pessoas rebeldes, por pessoas que naquele momento talvez não estejam percebendo o quanto é errado o que elas estão fazendo. Não estão percebendo. E que muitas vezes quando você abordar, quando você confrontá-las com a Bíblia, talvez ela não te receba de forma muito agradável. O Senhor disse a Ezequiel, capítulo 2, versículo 3. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes. Vejam, as pessoas para quem a mensagem vai ser entregue são pessoas rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor. Vejam que na realidade, irmãos, são pessoas de coração duro e que muitas vezes vão reagir de forma muito dura, muito dura. Muitas vezes você vai confrontar esta pessoa, seja ela cristã ou não. Muitas vezes você vai falar a palavra de Deus para ela e ela não vai receber isso. Ela não vai te ouvir de bom grado. Mas entendam uma coisa: não é função sua e nem minha convencê-los. Não é. Em momento nenhum, quando Deus fala com Ezequiel, ele diz que é função dele convencer as pessoas. Ezequiel e nós como igreja fomos comissionados para falar a palavra da verdade, para falar a palavra de Deus. É Deus quem pode converter o coração das pessoas, no momento que Ele quiser, na hora que Ele quiser e da forma que Ele quiser. Não é obrigação minha converter ninguém. Não é obrigação minha convencer ninguém da verdade. A minha obrigação como voz de Deus, a sua obrigação como profeta do Senhor, é falar a verdade. No capítulo 5, ou no versículo 5, ele deixa isso muito claro. Ele diz: eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Estão percebendo que o próprio Deus sabia que algumas pessoas
quando confrontadas com a verdade, elas não iriam se curvar a essa verdade? Não iriam, irmãos. Não iriam se curvar. E Deus não está dizendo, Ezequiel, fique lá, sabe, até que elas ouçam, até que elas se convertam. Não. O que Deus está dizendo é, vá, fale, pregue a verdade, não tenha medo, e não tem problema, que eles ouçam, que deixem de ouvir. Eles vão saber que existiu um profeta no meio deles. É isso que cabe a mim e a você. Algumas vezes nós seremos perseguidos por causa disso, como Ezequiel foi. Algumas vezes nós seremos perseguidos. Mas o que eu e você precisamos entender também é, nós estamos sendo perseguidos por causa da mensagem que nós levamos, ou nós estamos sendo perseguidos por causa do modo como nós levamos essa mensagem, ou nós estamos sendo perseguidos porque nós não soubemos abordar da forma correta. Porque muitas vezes nós confundimos uma coisa com a outra, irmãos. Algumas vezes realmente as pessoas nos perseguem e deixam de gostar da gente por causa da mensagem. Você entregou a mensagem de Deus, você falou a palavra do Senhor, aquela pessoa está errada, e essa palavra de Deus incomoda tanto ela, que ela acaba se levantando contra você. Porque a mensagem incomodou, porque a mensagem desafiou ela, sabe? E ela se sente incomodada, não sabe o que fazer, e aí ela briga com você por causa da mensagem. Mas há outras vezes que a gente acaba sendo perseguido porque a gente não sabe como entregar a mensagem. Porque a gente não sabe o momento de falar e o momento de ficar calado. Porque a gente não percebe qual é a melhor hora de abordar a pessoa. E há um tempo, irmãos, para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas, sabe? A hora de falar a verdade é a hora de falar a verdade. Você precisa ter graça de Deus para perceber isso, para perceber o momento, sabe? E fazer isso da forma correta, entendendo que quem está falando aquela palavra é um servo de Deus, e que a mensagem está sendo dita, na realidade, não é para bater na outra pessoa. A mensagem que está sendo pregada é uma mensagem que visa trazer a pessoa ao arrependimento, que visa confrontar aquela pessoa com a verdade, para que ela se volte para Deus. Então, quando eu e você confrontamos alguém que está no erro com a palavra da verdade, a nossa atitude não pode e nem deve ser arrogante, de jeito nenhum. Não faz o menor sentido. Nós não estamos ali para dizer à pessoa, olhe, eu já superei isso, eu sou bom, eu já faço isso, você tem que fazer também, porque o certo é esse. Ninguém vai nos ouvir desta forma. O que nós precisamos falar é falar em humildade, em temor e em tremor diante de Deus. O apóstolo Paulo disse isso aos Coríntios. Ele disse, olha, quando eu estive no meio de vocês, pregando a palavra, eu não fiz isso me utilizando de sabedoria humana. Eu não fiz isso me utilizando de palavras bonitas e de filosofia. Ele disse, olha, eu fiz isso em temor e tremor diante de Deus. É dessa forma que eu e você precisamos falar a palavra de Deus, em temor e em tremor diante de Deus. Não é a nossa atitude arrogante, por exemplo, não é a nossa atitude grosseira até, que vai mudar o coração da pessoa. Quem muda é Deus, irmão. A minha obrigação e a sua obrigação é chamar a pessoa e mostrar a ela a verdade, e falar a palavra de Deus para ela, porque nós fomos comissionados por Deus para isso, porque nós recebemos uma mensagem de Deus para isso, e porque nós temos que fazer isso, quer elas gostem ou não, mas precisamos fazer isso da forma correta. Precisamos fazer isso deixando claro que nós estamos desafiando aquela pessoa a amar a Cristo e a se voltar para o Senhor. Nós não estamos brigando como muitas vezes um pai faz com o filho. Não estamos. Algumas vezes na igreja a gente confronta os irmãos e as pessoas às vezes não sabem fazer isso, e fazem isso como se estivessem dando bronca num subalterno. Misericórdia. Ninguém aqui é subalterno de ninguém não, irmãos. Nós somos todos corpo. Existe apenas um cabeça, que é o próprio Cristo,
E todos nós, eu e cada um de vocês, somos corpo, membros de um mesmo corpo. Estamos todos em um mesmo nível. E estamos todos cuidando uns dos outros. Quando a gente confronta alguém com a palavra da verdade, nós estamos cuidando uns dos outros em amor. Nós estamos trazendo a mensagem profética em amor, para que aquela pessoa mude a sua atitude, para que aquela pessoa deixe de agir daquela forma e volte a agir de uma forma que glorifica o nome do Senhor. Ora, se não é para a minha glória, se não é para a glória de quem quer que seja, por que é que eu tenho que fazer isso de forma arrogante? Por que é que eu tenho que fazer isso de forma grosseira, de forma mal educada? De jeito nenhum. Eu preciso fazer. Pesa sobre mim e sobre você, não apenas sobre o pastor da igreja, né? Mas sobre cada membro, a responsabilidade de ser a voz profética do Senhor, mas de fazer isso em amor, de fazer isso como quem admoesta em nome do próprio Cristo, em nome do próprio Senhor. Essa mensagem, irmãos, é dura, é difícil, é complicada, é desafiadora. Algumas vezes a gente, diante das dificuldades, a gente acha melhor até se calar. Não é? Às vezes a gente acha que talvez seja melhor se calar. E por causa disso a gente não se pronuncia, muitas vezes, contra as atitudes do governador do estado, do prefeito da nossa cidade, do pastor da nossa igreja, dos líderes da nossa igreja, de pessoas da nossa igreja, de pessoas da nossa família. Às vezes, por causa da dificuldade e do receio, né, do que pode acontecer com a gente, muitas vezes a gente se cala. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. O Senhor nos capacita para isso. Da mesma forma que capacitou Ezequiel. Deus fez uma santa convocação a Ezequiel. Deus deu uma mensagem a Ezequiel. Deus enviou Ezequiel no meio de um povo de duro semblante, de coração obstinado. Mas não apenas isso, não foi só isso que Deus fez. O texto deixa muito claro para a gente que Deus capacita Ezequiel para isso. Acompanhem comigo, irmãos, o versículo 2. Aí o capítulo 2 e o versículo 2. Ele diz: então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Irmãos, quando Ezequiel é comissionado para ser um profeta, a primeira coisa que acontece é o que está no versículo 2. Entrou em mim o Espírito. Percebem que ele não vai sozinho? Percebem por que é que ele não precisa ter medo? Percebem por que é que ele pode falar? Se vocês olharem aí o texto, na Bíblia de vocês, nesse capítulo 2, no versículo 2, vocês vão ver que a palavra Espírito está com um E maiúsculo. Estão vendo isso? Ele não está falando de um espírito qualquer. Ele não está falando de um espírito do homem. Não. Ele está falando do Espírito de Deus. Então percebam, irmãos, como é que a coisa é interessante. É Deus levantando para si um profeta, dizendo àquele profeta: eu vou lhe dar a minha mensagem. A mensagem que você vai levar é dura. As pessoas têm um coração duro, têm um coração obstinado. Muitas vezes elas não vão ouvir. Elas vão ficar incomodadas com a mensagem e vão te perseguir. Mas entenda uma coisa: você não vai estar sozinho. A primeira coisa que acontece: entrou em mim o Espírito. É o Espírito Santo quem entra em Ezequiel. É o Espírito Santo quem habita em mim e habita em você. O capítulo 3, no versículo 12, mais uma vez o Senhor deixa claro isso para Ezequiel. Quando ele narra assim: levantou-me o Espírito e ouvi por trás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: bendita seja a glória do Senhor. No versículo 14 ele continua: então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito. Mas vejam o final do versículo. Vocês podiam ler comigo? Vamos ler todos juntos? Mas a mão do Senhor se fez
muito forte sobre mim. Perceberam, irmãos? Porque é que você e eu não precisamos ter medo de levar a mensagem? Porque a mão do Senhor se faz muito forte sobre a sua vida e sobre a minha vida, da mesma forma que aconteceu com a vida de Ezequiel. Da mesma forma, o Senhor não apenas nos comissiona, porque Ele sabe que se Ele apenas me comissionasse, talvez eu tivesse muito receio de pregar esta palavra da verdade. E por muitos motivos, irmãos, por inúmeros deles. Há um tempo atrás, a gente estava na casa do presbítero Adebaldo conversando, estava eu, Adebaldo, Wellington, Solange, acho que estavam Ailton e Silvia e mais alguns irmãos. E em determinado momento lá, a gente conversando, eu disse aos irmãos, eu gostaria muito de viver cada detalhe e cada palavra que eu prego no púlpito. Cada uma delas. E eu lembro do rosto meio assustado dos irmãos, dizendo assim, e o senhor não vive não, pastor? Eu disse, irmão, queria muito, viu? Queria muito viver cada um desses aspectos que eu tenho pregado. E eu disse a eles, irmãos, eu prego aqui porque é a palavra de Deus. E eu estou pregando para a vida de vocês e para a minha vida também, sabe? Que está sendo confrontada dia após dia com a sua palavra. Quando eu prego isso aqui, quando eu falo para vocês sobre a missão profética da igreja, acho que a primeira pessoa a ser desafiada sou eu. A primeira pessoa a ser lembrada que eu não posso me calar sou eu mesmo, sabe? Sou eu mesmo que sou lembrado pela palavra do Senhor, que o Espírito Santo me comissionou, que o Espírito Santo me deu uma mensagem, que o Espírito Santo me disse que não seria fácil levar essa mensagem, mas que Ele mesmo me capacitou e que eu não posso fugir disso. Então, quando eu prego a verdade, quando você prega a verdade, eu não estou pregando a verdade porque não haja nenhuma falha em mim. Eu não estou pregando a verdade porque eu já faço cada uma dessas coisas nos seus mínimos detalhes. Eu estou pregando a verdade porque eu fui chamado para pregar a verdade. Entendem isso, irmãos? Porque você foi chamado para pregar a verdade. Nós fomos chamados para pregar a Bíblia, a palavra do Senhor. E eu preciso fazer isso desafiando cada um de vocês e desafiando a mim mesmo dia após dia, momento após momento. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo para isso. Então, eu não preciso temer. Você não precisa temer. Conversando com vários colegas, pastores, nem todos têm uma situação como a que eu tenho, por exemplo. Como os irmãos sabem, eu tenho uma atividade fora daqui da igreja, né? Eu trabalho no tribunal e tenho um salário também no tribunal. Então eu não dependo financeiramente da igreja. E no convívio esses anos todos com colegas pastores, eu já vi muitas situações difíceis, sabe? Pastores, por exemplo, que não se sentiam confortáveis em confrontar o seu conselho, porque ele depende financeiramente da igreja. E se ele confrontar o seu conselho, irmãos do seu conselho, que têm uma vida irregular, irmãos do seu conselho que não se comportam como cristãos, mas que têm o apoio da igreja, sabe? E se eles confrontarem esses irmãos do conselho, ele sabe que no ano que vem é a eleição dele, e ele fica pensando, e se esse conselho disser que não me quer mais? Quem vai manter minha família? Sabe? Quem vai me sustentar? Quem vai pagar meu aluguel? Já conversei com vários colegas pastores vivendo esse drama, sabe? E eu precisei dizer a eles algo que para mim era muito difícil naquele momento. Era muito difícil.
dizer para irmãos, para pastores, amigos meus, dizer a eles com todo temor, sabe? Você não foi chamado para ser covarde desse jeito. Você não foi chamado para se calar. É claro, vocês sabem qual foi a próxima coisa que eu ouvi? É muito fácil para você, meu filho. É muito fácil. Se a igreja lhe quiser bem, se não quiser, não muda em nada para você. Você está com o seu carro novo parado ali na porta. Não foi a igreja que lhe manteve em momento nenhum. É muito fácil para você dizer isso. Como eu estou dizendo a vocês, irmãos, não é fácil falar a verdade. E talvez naquele momento eu pudesse me calar, sabe? Era mais confortável para mim ficar calado. Porque eu sabia que eu ia ouvir isso. Eu sabia que era isso que eu ia ouvir. Mas eu não fui chamado para ficar calado. Eu não posso ficar calado, sabe? Independente se a pessoa vai gostar ou não. Você não foi chamado para ficar calado. Felizmente, graças a Deus, existe gente bem diferente. Esses dias, acho que não tem 2 meses, eu estava conversando com um colega que é pastor e que está muito bem na igreja dele, graças a Deus. A igreja está vivendo um momento de paz muito bom. A igreja está crescendo, prosperando. E ele me disse: Eduardo, está na hora de sair da igreja. Eu disse: é mesmo. Eu disse: rapaz, a igreja está tão bem. A igreja está crescendo, está avançando, está na hora de sair. E ele disse: tá. Ele disse: eu fui chamado para plantar igrejas. Essa igreja está plantada. O que ela precisa agora é de um pastor que venha ficar com ela e venha conduzi-la. Eu vou sair para plantar outra igreja. E eu disse: e você tem ideia para onde você vai? Você imagina para onde você poderia ir? E ele disse: não tenho a menor ideia e nem quero ter. Ele disse: aonde Deus mandar eu vou. Eu disse: tanto faz se é aqui no estado ou fora daqui, se é aqui na capital ou se é no interior. Ele disse: rapaz, sinceramente, para mim tanto faz. Eu disse: irmão, entenda, preste atenção numa coisa. Essa igreja que você está te paga um bom salário. Ele recebe um bom salário, irmãos. Eu disse: você sabe que se você for, por exemplo, para determinadas igrejas ou congregações no interior do nosso estado, pode ser que eles não tenham condições de pagar nem metade disso. Você sabia disso? E aí, para a glória de Deus, ele olhou para mim e disse: sei, rapaz, eu sei disso. E você acha que eu estou preocupado? Você acha que eu estou preocupado? Ele disse: quem me sustentou a vida toda foi Deus. E eu disse: rapaz, você sabe que tem igreja muito complicada. Ele disse: é essa que eu quero. Essa é a melhor. Não é? Porque pense, se ela é complicada a vida toda, ela não precisa de alguém que vá lá ajudar ela a descomplicar. Ele disse: é essa aí que eu quero. Não tem problema não. Então assim, ele disse: ore para que Deus me aponte essa igreja. E assim eu fiquei feliz, sabe, irmãos, em ver que Deus levanta profetas. Uma pessoa que está muito bem na igreja dele, que está recebendo um salário muito razoável, que está vivendo muito bem com sua igreja e com sua família, mas que está disposto a ir para uma igreja qualquer, em um lugar qualquer, aonde ele não sabe muito bem o que vai receber, e que a igreja pode ser complicada mesmo, que é essa que ele quer. Porque ele entendeu, irmãos, que é profeta do Senhor. Que ele entendeu na realidade que ele precisa levar a mensagem. É isso que eu queria que você e que eu entendesse. Cada um de nós entendêssemos isso. Nós somos profetas do Senhor. A gente não pode se calar porque a nossa irmã, a nossa amiguinha, a nossa colega está tendo um namoro que não glorifica a Deus. E aí vem conversar com a gente. Não, porque meu namoro tem passado dos limites. E a gente simplesmente ficar calado, porque é nossa amiga, porque é nossa colega, porque é nossa irmã, porque se a gente disser alguma coisa, talvez ela vá torcer o bico, talvez ela deixe de ser nossa irmã, talvez ela deixe de ser nossa amiga, ou coisa parecida.
mas interessa que nós obedeçamos a Deus, que nós ouçamos ao Senhor, muito mais do que aos homens. É por isso que, quando Deus chamou Ezequiel, no segundo versículo do texto, no segundo versículo, já diz: entrou em mim o Espírito. O que eu quero dizer a você então, irmão, é que se até hoje, sabe, você tem tido receio de falar a verdade, eu quero dizer que seja fiel a Deus, não seja fiel às pessoas, sabe, não tolere o erro, porque as pessoas vão fazer cara feia. Você foi chamado para ser a voz de Deus, é missão sua. O próprio Cristo foi esse profeta, e ele foi para o céu, não está mais entre nós, mas ele mandou o seu Espírito Santo, que habita no seu coração, que habita no meu coração, para que nós possamos dar continuidade a essa voz profética do Senhor. Não tenha medo, sabe? Foi o Senhor quem te comissionou. É Ele quem te sustenta. É Ele quem vai te dar graça. É Ele quem vai te livrar da maldade dos homens. É Ele que vai te livrar da represária dos homens, da perseguição. E se Ele não te livrar, não se preocupe não, Ele vai cuidar de você. Vai cuidar de você do mesmo jeito. Se por algum acaso, por falar a verdade, você for parar na fornalha, não tem problema, Ele vai caminhar com você. Foi o que Ele prometeu. Eu vou estar com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. E depois que os séculos forem consumados, você vai estar comigo eternamente. Pronto, acabou. Sabe, confie nisso, descanse nisso. E encontre nessa verdade força para poder falar a palavra do Senhor. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela Tua palavra pregada em nosso meio. O Senhor sabe o quanto é difícil, Pai, sermos essa voz profética, porque nós não somos perfeitos, porque muitas vezes, Pai, quando falamos a Tua verdade, as pessoas se rebelam contra nós, e o Senhor sabe que nós somos, muitas vezes, adoradores da nossa imagem. Nós não queremos, Senhor Jesus, muitas vezes, que as pessoas façam cara feia para nós, que digam que nós queremos ser mais santos do que os outros, que apontem também os nossos erros. Nos ajuda, Deus, nos ajuda no nome de Jesus, para que nenhuma dessas coisas venha calar a nossa voz, mas que nós possamos ser a voz do Senhor na nossa casa, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa igreja, porque foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que nós recebemos o Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, nós te oramos no santo e glorioso nome de Jesus. Amém.